Bem com vocês? Meu nome é Vera Garcia, eu sou administradora do blog Deficiente Ciente e hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e sobre inclusão. Deixa eu abrir aqui a tela. Então vamos lá. Um direito fundamental, acessibilidade. O termo acessibilidade significa ter acesso. Ele se refere à inclusão de todas as pessoas nos espaços urbanos. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoa que tem mobilidade reduzida, idosos, né? A acessibilidade, ela é para todos, não é só para pessoas com deficiência. Isso vocês vão ver ao longo dessa apresentação, tá? Continuando aqui, a acessibilidade, ela é importante porque ela garante que as pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais tenham o direito de ir e vir, sem prejudicar a sua segurança e integridade física. Então, por exemplo, um cadeirante ele quer fazer compras, mas não tem rampa de acesso no estabelecimento. Então, aí o que que acontece? Ele perdeu o direito de autonomia, né? Se ele não pode entrar no estabelecimento, ele não pode fazer nada. Uma pessoa cega, ela vai ao restaurante e ela não encontra um cardápio em braille. Então, a mesma coisa, né? É o mesmo problema. Então, o que ela vai fazer lá, né? É difícil. Uma pessoa surda não é compreendida porque ninguém na loja conhece a língua de sinais, tá? Então, esses daí são alguns exemplos, mas tem muito mais, né? Vocês sabem, né? Tem bastante. Segundo dados do IBGE de 2010, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população brasileira. Então é muita gente, né? Isso porque é o IBGE de 2010. Agora imagina 10 anos depois, né? Imagina como é que aumentou esse número, esses 45 milhões. Com certeza aumentou e deve ter aumentado bastante. Então, existem leis e decretos sobre acessibilidade. Mas, infelizmente, como a gente vai ver aqui, né, nessa apresentação, e a gente vê isso daí ao vivo e a cores na vida real, fica somente no papel. A inclusão significa fazer com que todas as pessoas tenham acesso a serviços e espaços públicos sem encontrar nenhum tipo de barreira, né? Então, se não existe acessibilidade, não tem a inclusão, que um precisa para garantir a inclusão, né? Tem que ter as pessoas têm que ter autonomia, senão a gente não pode falar que é inclusão. A partir da Constituição de 1988, foram criadas várias leis sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Então, no artigo 5º da Constituição, ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, a partir desse artigo 5º, que foram criadas as leis, né, sobre acessibilidade, baseado em todos são iguais perante a lei, tá? Então, vamos ver aqui logo à frente. Bom, aí surgiu, uma das primeiras que surgiu foi a Lei de Cotas, em 1991, onde ela estabelece que empresas com 100 ou mais empregados preenchem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Mas a gente sabe, né, agora, em 2020, que essa lei é um problema muito sério, né? Porque ela é uma gracinha no papel, ela diz ali sobre o direito garantido, né? Que na verdade não era nem preciso existir uma lei de cotas se as pessoas com deficiência tivessem oportunidades iguais, né? Fosse tratado da mesma maneira. Então não tinha necessidade de ter uma obrigatoriedade, né? Ah, as empresas têm que ser obrigadas a fazer isso. E mesmo com essa obrigatoriedade, muitas empresas, gente, vocês sabem, né? Elas não cumprem essa lei. Ou elas cumprem assim, fazendo assim, tipo assim, só para inglês ver,
né? Elas contratam pessoas que têm uma deficiência mais leve, né? Por exemplo, para contratar um cadeirante, como ele vai ter que fazer todas as adaptações na loja, no comércio dele, e vai ficar mais caro, então, para dizer que ele cumpriu a lei, ele contrata uma outra pessoa que a deficiência, ele não vai precisar fazer nada disso, né? Dentro desse comércio dele. Aí ele diz, ó, eu cumpri a lei, né? Eu contratei essa pessoa tal e estou cumprindo a lei. É complicado, né, gente? Não é fácil não, mas tem muito disso, mas muito disso mesmo, infelizmente. A Lei da Acessibilidade, a 10.098, foi criada no ano de 2000 e ela estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ou seja, ela veio para quebrar essas barreiras aí, né? Esses problemas todos aí do urbano, de comunicação e de transportes. Mas também a outra lei chegou em 2000 e a gente está em 2020 e também a gente não está vendo grandes coisas, né? No transporte, que vocês já sabem, né? Nas próprias arquiteturas, nos prédios, né? A ausência de rampas, tal. Vou continuar aqui. Em 2004, surge o decreto 5296, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. Então, esse decreto, ele garante, né, acessibilidade aos prédios públicos. Aí começa a falar sobre aquela coisa dos prédios, das rampas, tal. Mas também aí tá, pelo visto, fica mais no papel mesmo. Bom, em 2015 surge uma lei mais completa sobre acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.146, mais conhecida como Lei Brasileira da Inclusão, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Tá? Então, é uma lei mais nova, né? Que ela tem, assim, tudo aquilo que a gente gostaria que ela tivesse, né, no papel, mas na prática ela funciona, infelizmente, aqui no Brasil ela funciona bem diferente. Bom, aí eu coloquei aqui. Infelizmente, na prática, essas leis e normas não são efetivamente cumpridas e ficam no papel, seja por falta de conscientização e respeito da população, né? Por falta de fiscalização ou por falta de um interesse maior das autoridades governamentais. Bom, essa cena aqui desse cadeirante sendo carregado no colo, gente, isso daí eu já vi várias vezes, né? Eu acredito que vocês também. Então, eu coloquei ali embaixo, ausência da dignidade humana. Então, na própria Constituição de 1988 não fala sobre a dignidade humana, mas a gente está em pleno ano de 2020, indo para o ano de 2021, e cadê a dignidade humana? A pessoa tendo que trabalhar, olha, por exemplo, esse rapaz, ele vai trabalhar, mas ele precisa, por exemplo, se ele não tiver um acompanhante, ele precisa que alguém carregue ele no colo, né, para colocar ele dentro do ônibus. Por quê? Porque às vezes tem um elevador, né, tem uma rampa ali, mas não tem manutenção no ônibus, porque as autoridades não se interessam, né, por isso. E aí alguém tem que carregar esse rapaz. Então, seja o motorista, né, quando é uma pessoa bacana, ou cobrador, ou seja, alguém ali do próprio ônibus que vai lá e ajude, né? Então, se realmente tivesse de verdade, se aquelas leis fossem cumpridas, agora em pleno ano de 2020, a gente não ia viver isso, né? Deixa eu seguir aqui. Olha, outra imagem. Essa matéria saiu, acho que foi a semana passada, no jornal Imirante. Cegos em São Luís, uma minoria esquecida e que precisa de apoio. Então, essa situação não é só em São Luís, não, é no Brasil inteiro. Pode ser que no estado de São Paulo tenha um pouquinho, a acessibilidade seja um pouquinho melhor, mas também a mesma coisa, porque a própria capital de São Paulo, que o pessoal reclama, né? Então, olha, esse senhor, ele precisa trabalhar, trazer o sustento para a família dele, ele já vai sofrer preconceito e ainda por cima ele tem um monte de obstáculo pela frente. Já não basta, por exemplo, a própria deficiência que a gente tem, né? Eu tenho, ele tem, e ainda tem mais essa ainda. Então, olha lá, uma calçada ali complicada para passar para qualquer pessoa, não só para ele,
E se essa calçada já está nessas condições, né, imagina se eles iam colocar um piso tátil aí, né? Então, é difícil, né, gente? Difícil. Agora tem uma outra situação aqui. Olha, acessibilidade é um desafio diário para todos. Então, tá aqui essas senhoras aí, olha. Tá vendo? Passando na rua. Qualquer pessoa que estivesse passando aí, que não tivesse nenhuma deficiência, corre o risco aí de cair, de se machucar, de quebrar a perna, né? É por causa das condições dos próprios lugares, olha. Tá vendo? Um poste ali no meio, um cadeirante jamais conseguiu. Não dá para passar nesse lugar. Então, a gente vê várias cenas como essa no Brasil todinho, né? Brasil inteiro. IBGE. Olha o que o IBGE diz. Deixa eu voltar para cá, que ele seguiu. Somente 4,7 das vias urbanas do país têm rampas para cadeirantes. Gente, de 100%, 4,7 do país inteiro. Só 4,7 tem essas rampas. Aí a situação fica mais crítica ainda na região norte e nordeste. Nessas áreas, 1,6% dos domicílios urbanos têm rampas para cadeirantes em seus entornos. Olha, gente, é difícil, né? Isso daí é o IBGE de 2010. Agora, olha isso. Olha aí. Aí, por exemplo, começa a reclamar, a gente começa a cobrar, né? Começa a cobrar das autoridades locais, tal. Ah, tá bom, tá faltando rampa, então nós vamos fazer uma, ó, quando não faz, o próprio cadeirante vai lá e faz, tá vendo? Essa cena aqui, ó. Ele vai lá, porque ele precisa, ele passa naquele lugar todo dia, ele precisa, ele começa a ficar tão indignado com a situação que ele mesmo vai lá e começa a quebrar. E aí, quando as pessoas começam a cobrar, né? Ah, tá bom, então a gente vai fazer uma rampa. Olha a rampa que eles fazem. Totalmente inclinada, olha, isso aqui saiu também no jornal. Totalmente inclinada. Como é que ele vai subir com a cadeira de roda nessa situação? Então, como é que fica o direito de ir e vir? Aí, tá vendo essa moça com carrinho de bebê? Ah lá, também. Ela precisa da acessibilidade. Então, a acessibilidade, como a gente acabou de falar desde o início, ela é para todos, é para todas as pessoas. Então, não tem aquela só de pessoa com deficiência, não. Perigo, né? Ó, ela quer passar com o carrinho, tá vendo? O bebê ali, até meu Deus, é muito perigoso. Bom, só haverá inclusão efetivamente quando o direito de ir e vir for garantido. Então, quando realmente tiver uma acessibilidade de verdade, né, efetiva. As oportunidades também devem ser iguais para todos. E o ser humano precisa praticar mais a empatia. Porque é aquilo que a gente falou, né? Que além de todos os desafios, ainda tem o problema ainda do próprio preconceito, né? Então, deixa eu caminhando aqui para esse vídeo também não ficar muito longo, né? Os governos federal, estadual e municipal, eles precisam criar condições capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais consigam atingir os mesmos objetivos e tenham as mesmas oportunidades, né? Porque é legal falar, não, foi criada tal lei, não, foi criada mais uma lei, mas e aí, gente, né? Se ela não é cumprida e se não tem nenhuma fiscalização. Então, de que adianta? Não adianta nada. Então tá lá, tá na Constituição, tá na Lei da Acessibilidade, tá nessa última lei de 2015, mas e aí? Só falta o cumprimento de todas elas, né? Se não for cumprida, não tem como. Agora, né, agora nesse ano, né, que aconteceu essa eleição toda e que teve bastante pessoas com deficiência que agora ganharam cargos aí de vereadores, então vamos lá, né? Precisa ajudar e principalmente eles, né, que eles têm deficiência, eles sabem muito bem disso, precisam fazer alguma coisa, cobrar e ajudar. E nós também, né, temos que fazer a nossa parte também e cobrar, ficar em cima e cobrando também, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Passar aqui a página. Se vocês aí gostaram do vídeo, né, deixa uma curtida, compartilha. Se acharam que está faltando mais alguma coisa, coloca aí nos comentários para mim, tá? Compartilha aí com todos nós, para a gente saber, porque às vezes eu coloquei,
eu quis fazer um vídeo mais curto, né? E faltou alguma coisa. E escreve aí também como é que tá a situação aí da cidade de vocês, se a cidade de vocês está legal, a acessibilidade aí, ou se você também enfrenta aí um grande problema, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Vou deixar alguns links aí também importantes e eu também fiz um texto e esse texto eu postei no blog já há um tempo e fala sobre os desafios da acessibilidade no Brasil, um comparativo com outros países, só para vocês verem como é que funciona. Bom, muita gente já sabe, né, como é que funciona nos outros países, mas é legal. Eu vou deixar o link aí para vocês lerem, tá bom? Um abraço aí para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!